Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Nós vamos estar meditando, ou lendo pelo menos, versículo 3 ao 14. E esse texto que nós vamos ler é uma das mais completas listas das bênçãos divinas dadas na nossa salvação. Vocês vão ver aqui o que Deus fez por nós, a ação de Deus na nossa salvação, porque muitos de nós pensam que nós fomos salvos por nós mesmos, e que nós tomamos uma decisão, e nós cremos, e nós arrependemos, nós fizemos isso, fizemos aquilo, mas a Bíblia diz que sim, nós fizemos isso, fizemos aquilo, mas tudo como uma resposta à ação de Deus na nossa vida, e foi maravilhosa. Então, essa talvez é a lista mais rica e mais completa de todas as bênçãos espirituais que o Senhor nos tem dado. É uma espécie de canção, de hino, de louvor a Deus por suas maravilhas. É uma das passagens mais importantes da palavra de Deus, e a gente vai ler do 3 ao 14, e por incrível que pareça, no original é uma frase só. Do 3 ao 14 é uma frase, sem nenhuma vírgula, ponto, nada, é uma frase só, essa declaração do apóstolo Paulo. É uma declaração de louvor e de exaltação a Deus. Veja, a partir do versículo 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vocês estão, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e tendo nele também crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, são as bênçãos espirituais relatadas pelo apóstolo Paulo. Claro que não estão todas elas aqui, mas as maiores e principais bênçãos espirituais. O interessante é que ele fala de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Não são bênçãos materiais nos lugares terrestres.
São bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Deus nos abençoa com bênçãos materiais? Sim, mas as bênçãos espirituais são incomparavelmente melhor e mais importantes. E são mais reveladas no Novo Testamento. Na Velha Aliança, no Velho Testamento, quando Deus queria abençoar alguém, dava uma família numerosa, gado, propriedades, livrava ele dos seus inimigos. Esse era o sinal da bênção de Deus no Velho Testamento, um tempo da infância do povo de Deus. Quando nós chegamos ao Senhor Jesus Cristo, na Nova Aliança, nós temos as bênçãos não materiais, mas espirituais, não terrenas, mas celestiais, que são muito superiores. Embora o Senhor possa abençoar pessoas com riquezas e bens, algumas pessoas Ele não abençoa dessa forma. Agora, as bênçãos espirituais, Ele diz aqui, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Cada filho de Deus tem todas as bênçãos espirituais. Isso é algo maravilhoso. E, meus irmãos, essas bênçãos nos devem levar ao louvor e à adoração. Ele começa, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está louvando a Deus. Quando você fala bendito seja Deus, está louvando a Deus. Mas por que essas bênçãos nos trazem tão pouca alegria? Por que nós não louvamos tanto por essas bênçãos que a gente vai meditar ao longo de algum tempo? Por que a gente não louva tanto a Deus pelas bênçãos espirituais? Porque muitas vezes falta-nos visão espiritual. Como seres humanos que nós somos, nós muitas vezes só conseguimos enxergar o que está à nossa vista. A gente só consegue enxergar nossa casa, nosso trabalho, nossa família, o mundo, as coisas que estão visíveis aos nossos olhos. E muitas vezes a gente não consegue enxergar a eleição, a predestinação, a adoção, a santificação. A gente não consegue, porque são conceitos chamados de conceitos abstratos. Embora não tenha nada de abstrato, são concretos, reais, verdadeiros, porém não são palpáveis, não são visíveis. E muitas vezes a gente fica triste por causa do casamento, triste por causa da crise financeira, triste por causa do Covid, triste por causa da política, e a gente não consegue se alegrar e louvar a Deus pelas verdadeiras bênçãos e maravilhosas bênçãos que Ele nos deu. É por isso que o apóstolo Paulo fez uma oração, veja no capítulo 1, verso 16, começando no 15, olha só o que o apóstolo Paulo diz: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vocês há no Senhor Jesus Cristo, e o seu amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vocês, lembrando-me de vocês nas minhas orações. Aí ele começa a oração, ó, para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, lhes conceda em seu conhecimento, quer dizer, no conhecimento de Deus, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do seu entendimento, para que saibam qual seja a esperança da sua vocação, ou do seu chamado, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Veja, ele ora pedindo 3 coisas que faltam às vezes às nossas vidas. Ele pede, no verso 18, para que a gente tenha os olhos do nosso entendimento, quer dizer, para que a gente tenha a mente iluminada.
É isso que nós precisamos. Porque quando nós nascemos de novo, nós fomos iluminados pelo Senhor. Ele nos fez nascer de novo, nos deu um novo espírito e abriu o nosso entendimento que estava cegado pelo diabo para Deus. E agora ele pede, olha, Senhor, que o Senhor possa iluminar os olhos da mente desse povo, para que eles saibam, para que eles saibam o quê? Primeiro, qual seja a esperança da sua vocação. Vocação aqui significa chamado. Quer dizer, qual a esperança do seu chamado? Para o que o Senhor chamou você? Que eles possam entender isso. Quão importante é esse chamado? Qual é a vocação que nós temos? Segundo, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? Então, Pai, que eles saibam, pelos olhos da fé, pela visão espiritual, que eles saibam as riquezas da herança deles, as riquezas da glória, da herança que eles têm. Aonde? No céu, na volta de Cristo, que eles possam entender o que está prometido para eles, a riqueza que eles receberam. E ele fala em terceiro, aqui no verso 19, para que eles enxerguem a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Quer dizer, para que a gente saiba o quão poderoso, ou quão poderosa é a obra de Deus dentro de nós. Então, essa é a razão porque as bênçãos espirituais são tão difíceis para nós de serem desfrutadas, porque os nossos olhos estão precisando de iluminação. Nós precisamos entender para o que o Senhor nos chamou, a riqueza de tudo que nós vamos receber, que já recebemos, mas vamos receber completamente na glória, e o poder que opera em nós. Foi o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar o seu Filho. Por isso, irmãos, por que a gente não desfruta tantas bênçãos? Porque falta visão espiritual. Visão que o incrédulo não tem, de jeito nenhum. Mas tem muitos crentes que têm a visão parcial, como quando Jesus foi curar um cego, e ele falou, o que você está vendo? Aí o cego olhou, eu estou vendo árvores, eu estou vendo os homens como se fossem árvores. Aí o Senhor, de novo, agora eu estou vendo completamente. Então, tem muitos crentes que têm a visão, mas é uma visão parcial, uma visão muito limitada. Ele crê naquilo que ele vê na palavra, mas ele não consegue enxergar, não consegue ver a plenitude disso tudo. A gente só consegue, irmãos, muitas vezes, agradecer a Deus e bendizer a Deus, quando a gente recebe um aumento no salário, quando a gente é curado de alguma doença, quando aquele problema na família foi resolvido, quando a gente recebeu algum livramento de um assalto, aí a gente, graças a Deus. A gente não percebe que a gente tem bênçãos muito maiores para agradecer a Deus, bênçãos muito maiores para a gente enxergar e ver o que Deus fez na nossa vida. Quando a gente começa a estudar essa ação de Deus, a gente fica assim, Senhor, para muita gente, a única coisa que Deus fez foi dar o seu Filho Jesus Cristo naquela cruz e oferecer ele para todo mundo. A única coisa que Deus fez para muita gente foi isso. Deus fez isso e agora deixou lá com o ser humano que cada um se resolva e faça a sua parte, porque eu já fiz a minha. É como se Deus tivesse parado. Jesus morreu, ele ressuscitou e agora é com vocês. Eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Segundo a palavra de Deus, segundo essa passagem aqui,
Ele fez muito mais antes da criação do mundo, hoje nas nossas vidas e fará no futuro. É uma coisa maravilhosa. Olha, só para você ter um gostinho, porque a gente não vai nem chegar perto de explicar isso hoje, olha só, eu separei aqui 14 bênçãos espirituais nessa lista, que é a seguinte: eleição, santificação, acesso a Deus, predestinação, adoção, reconciliação, libertação, perdão, revelação, herança, união com Cristo, salvação, fé, selo do Espírito. 14. E muitas delas talvez você nem conheça. Ou talvez você nunca tenha percebido a grandeza disso tudo. Meus irmãos, Deus foi quem nos salvou. E é Deus quem tem nos sustentado. E é Deus quem vai nos levar para a glória. Bendito seja Deus. Meus irmãos, todas essas bênçãos, e tem uma outra bênção que é a gente ser instrumento para a glória de Deus. Tudo que Deus fez, Ele nos ama, Ele fez por nos amar, mas acima de nos amar, tudo que Ele fez para a glória do seu próprio nome. A gente lê isso no verso 6, no verso 12, no verso 14, para a glória do seu nome, para a glória do seu nome, para a glória do seu nome. O Senhor quis mostrar a toda a humanidade as riquezas da sua graça, a sua incrível sabedoria, a forma como Ele conseguiu salvar um povo que estava completamente perdido e arruinado. Uma coisa que é importante a gente saber, irmãos, é que todas as bênçãos espirituais, elas nos são dadas por Jesus Cristo. Isso é uma coisa que muita gente perde a noção disso. Tanto que em vários lugares de adoração você vê as pessoas falando de Deus, 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 e nunca tocar no nome de Jesus. A não ser quando vai falar que Jesus faz milagre. Aí ele fala, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus faz milagre, Jesus pode fazer isso e aquilo. Fora isso, eles falam de Deus, 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 como se as pessoas pudessem alcançar Deus sem Jesus Cristo. Isso está acontecendo muito. Há uma noção, que é uma noção incrédula, uma noção do mundo, que muitas vezes está no meio da igreja. A noção é a seguinte: Deus é bom, Ele está pronto a me perdoar, então se eu me arrepender e pedir perdão a Deus, Ele me salva. E ponto. Não precisa mais nada. Basta que eu chegue para Deus e diga, Deus me perdoa, e Deus perdoa, automaticamente. Essa não é uma noção bíblica. A noção bíblica é que Deus não perdoa ninguém, exceto através de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que todo pecado será punido. Não há um pecado sequer que vai passar. Todo será punido. Então, como é que a gente escapa? Porque o Senhor Jesus Cristo foi punido pelos nossos pecados. Só desse jeito a gente escapa. A gente não escapa porque Deus é bom e porque eu estou pedindo perdão. A gente escapa porque a gente crê naquele que foi punido no nosso lugar. Então há a extrema necessidade de Jesus Cristo. E muita gente, não só no mundo, mas na igreja, pensa que não precisa. É extremamente necessário. Nós oramos em nome de Jesus, não é isso? Não foi Jesus que falou assim, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu farei? Nós não oramos e falamos no final, em nome de Jesus?
É obrigatório que a pessoa fale no final da oração em nome de Jesus? Não. Não é obrigatório. Mas é obrigatório que cada crente saiba que todas as suas orações só são ouvidas através de Jesus. É por isso que a gente fala em nome de Jesus. Mas você pode falar no início, você pode falar no meio, e de repente não falar no final. A sua oração está aceita. Não é, em nome de Jesus não são palavras mágicas. A ideia de em nome de Jesus significa que nós precisamos de um mediador e que nenhuma oração é aceita se não for pela mediação de Cristo. Então hoje, mesmo eu sendo crente, para eu ser perdoado dos meus pecados hoje, não basta que eu diga, Senhor, me perdoa, eu me arrependo. Não, é preciso que Cristo seja o meu mediador. Por isso que a gente é claramente ensinado que não há salvação sem Jesus Cristo. Então, para com essa ideia de que Deus é bom, basta apenas confessar o pecado e está tudo certo, que não. Deus é bom, mas Deus é justo. Para que você seja perdoado, Ele, o Filho dele, teve que pagar o seu pecado. E essa é uma maneira muito interessante de pensar, porque leva você a considerar seriamente o pecado. Porque, irmão, se fosse apenas fazer uma coisa errada, como nossos filhos pequenos, faz uma baguncinha, pai, poxa, desculpa, perdão, está perdoado, meu filho. Aí as pessoas acham que Deus é a mesma coisa, só que Deus é o juiz do universo. Ele não é só o pai. As pessoas ficam perguntando, poxa, por que eu perdoo meu filho quando ele erra? Às vezes nem pede perdão, eu estou perdoando. Por que Deus, que é mais amoroso do que eu, não pode perdoar assim, gratuitamente também? Porque Deus é o juiz. Nós não somos juízes. Nós devemos perdoar todas as pessoas, porque nós não somos juízes, mas Deus é o juiz. E Deus tem que praticar a justiça como juiz. Então Ele não pode chegar e falar assim, não, todos vocês pecaram, mas deixa para lá. Deixa para lá. Não deixa para lá, não. O Filho dele veio a esse mundo e foi castigado severamente para que a gente possa ter perdão. Então não é deixa para lá. Se fosse assim, Deus, eu errei, me perdoa. Está perdoado. Se fosse assim, realmente o pecado seria o que o mundo diz, uma balela, uma bobagem. Porque qualquer erro você vai lá para Deus e Deus, está tudo certo. O pecado seria uma coisa boba, tola, pequena, ridícula. Porque Deus estaria pronto, deixa para lá, esquece. Mas não é. Para que eu tenha um perdão sequer, o Filho de Deus teve que ser esmagado na cruz. Então o pecado que hoje eu cometo, ele maltratou o Filho amado lá naquela cruz. Cada burdoada que ele tomou, cada açoite, cada cusparada, cada martelada, cada derramar da ira de Deus sobre ele, fui eu que causei. Então os pecados que eu cometo são graves, sérios, e mereciam que eu fosse para o inferno. É assim que a gente tem que ver pecado. Aí, estando com esse pensamento, nós vamos a Deus, Pai, em nome de Jesus, por causa do que Ele fez na cruz do Calvário, eu peço que o Senhor me perdoe. Aí Ele perdoa. Vocês entenderam isso, irmãos? Não há salvação, perdão, acesso, bênção, nada sem Cristo. Nada. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Sem Ele não há nada. Portanto, nós temos
outros religiosos que afirmam ser cristãos, que acreditam nisso, acreditam naquilo, não acreditam em nada, acreditam num Deus que perdoa gratuitamente, sem ter providenciado nada, simplesmente ele diz, deixa para lá. Essas pessoas não são cristãs, porque elas não veem a necessidade. Elas têm essa ideia, Deus é bom. Igual de um filósofo francês, ateu, que perguntaram a ele, estava morrendo, perguntaram a ele assim, e aí, está com medo de morrer? Deus vai te perdoar? Ele é ateu. Ele disse assim, medo nenhum, Deus me perdoará. Ele sendo ateu. Este é o seu métier, francês, né? Métier é uma das palavras preferidas do francês. Métier quer dizer, essa é a sua função, essa é a sua profissão. Quer dizer, a profissão de Deus é perdoar o que eu fizer. É obrigação dele me perdoar. E a palavra de Deus diz, não, não é. Na verdade, o dever de Deus seria condenar a todos nós. Se ele apenas fizesse justiça, nenhuma alma humana entraria no céu. Nenhum ser humano seria resgatado. Toda a humanidade desceria ao inferno, se Deus apenas aplicasse a justiça. Mas aquele que aplica a justiça também é misericordioso. E ele criou esse plano maravilhoso chamado Evangelho. Que ele criou um meio, como diz Romanos 4, de ser justo e justificador daquele que crê. Isso é, ele pode continuar justo, justificando o ímpio. Por quê? Porque ele condenou o filho dele pelo ímpio. Ele estabeleceu essa regra. Meu filho vai ser representante da raça, da nova raça, assim como Adão foi representante da velha raça. Nós só temos 2 representantes da humanidade, Adão ou Cristo. Então Adão representava e representa a humanidade morta em seus pecados. E Deus falou, eu agora vou mandar um segundo Adão, um segundo homem, meu filho, que vai ser representante de uma nova raça. Ele vai pagar o pecado por eles. Então Deus pode justificar o ímpio, porque você já viu essa expressão em Romanos 4? Deus justifica o ímpio. Você está pensando que Deus justifica o justo? Quem é justo aqui, na prática? Qual foi o ser humano, exceto Jesus Cristo, que foi justo na prática? Que foi perfeito? Deus justifica o ímpio. Eu era ímpio e Deus me justificou sendo ímpio. Isso é algo assim maravilhoso. Sendo você pecador, Deus te declarou justo, por causa do justo que pagou a sua dívida. Gente, é muito importante a gente entender o Evangelho claramente. Hoje nós somos justos. Então, aqui você tem Jesus Cristo, aqui você tem você. A justiça de Jesus Cristo foi imputada a você, cobriu você. A tua nudez, a tua vergonha, o manto de justiça de Cristo te cobriu. E os teus pecados foram sobre ele. E ele foi morto na cruz, punido por você. Era para você estar lá, ele te substituiu. Então houve essa transação, essa troca. E é por causa disso que nós somos perdoados. Então veja comigo quanto de Jesus Cristo é indispensável. Eu queria que você fizesse um exercício, pega as cartas do apóstolo Paulo, ou dos apóstolos, e pega um lápis, e marca toda vez que os apóstolos falarem em Jesus Cristo. A tua Bíblia vai ficar toda marcada. E como é que a igreja hoje quer esquecer ele? Se ele é o centro de toda a vida da igreja. Olha só, irmãos, que coisa incrível. Olha o versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, veja,
qual Deus que deve ser bendito? O Deus que é Pai do Senhor Jesus Cristo. Alá. Devemos bendizer Alá? Não. Por quê? Primeiro, ele não existe. Mas segundo, ele não é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Alá é outro, imaginário. Por isso nós não juntamos as religiões. Então, nós bendizemos o Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha aí, todas as bênçãos celestiais em Cristo. Se não tem Cristo, não tem nenhuma bênção espiritual. Ele continua, versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Nele quem? Em Cristo. O Pai nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo. Olha o verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Ele nos predestinou, nos adotou através de Jesus Cristo. Verso 5 continua. Verso 6, olha o verso 6. Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Quem é o amado? Cristo. Então, Deus, o Pai, nos fez agradáveis a Ele no Filho. Se não tiver o Filho, não é agradável a Deus, de forma nenhuma. Verso 7. Em quem? Cristo. Ele acabou de falar do amado. Olha lá. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Então é por Cristo. Versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Quer dizer, Deus, o Pai, está reunindo todas as coisas no universo, todas as classes de seres, todo tipo de fatores no universo, Ele está tornando a congregar o universo todo que foi espalhado pelo diabo e pela queda do homem. Ele está reunindo todo de novo em Cristo. Se não tem Cristo, não tem reunião nenhuma. Verso 11. Nele quem? Em Cristo. Digo, em quem também fomos feitos herança. Nós fomos feitos herança nele, em Cristo. Verso 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. A nossa esperança está em Cristo. Versículo 13. Em quem também vocês estão. Em quem? Quem? Em Cristo vocês estão. Versículo 13 continua. Em quem vocês também estão, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e tendo nele também crido. Nele quem? Cristo. Aí vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Meus irmãos, em 14 versículos, 12 vezes o Senhor é mencionado. Só nesse início. Sem contar o versículo 1 e 2. Olha o versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Se você for, faz esse exercício em casa, pega essa carta de Éfeso e marca toda vez que aparece Cristo, não só o nome dele, mas quando fala nele, em quem, vê de quem que ele está falando, sublinha lá, você vai ver que nada existe sem Cristo. Nada, irmãos, nada. E isso deve nos levar ao louvor e à adoração e à gratidão, porque o Pai Todo-Poderoso enviou o Filho amado dele para se tornar homem e pagar a nossa dívida. É através dele. Portanto, eu não creio num salvo que não ache que precise de Jesus Cristo.
Ou eu não creio num salvo que acha que precisa de Jesus Cristo e de outros. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, nós precisamos lembrar, as bênçãos espirituais são infinitamente superiores às materiais. As bênçãos espirituais são eternas, enquanto as materiais são passageiras. As bênçãos espirituais só são dadas aos salvos, enquanto as bênçãos materiais são dadas até a ímpios. Não significa nada uma pessoa ter prosperidade. Os ímpios prosperam também. Mas as bênçãos espirituais só são dadas aos crentes. Nós precisamos entender que todas as bênçãos espirituais são nossas, de cada um dos crentes. Nós precisamos meditar nessas bênçãos, conhecer essas bênçãos, para entender a obra de Deus na nossa salvação, que a gente também acha uma coisa assim, simples, muitas vezes. O mundo evangélico tornou a salvação uma coisa tão simples e banal como levantar uma mão. Só isso. Levanta a mão aí quem quer aceitar Jesus. Ah, maravilha, teu nome foi escrito no livro da vida, você está salvo. Uma coisa assim, como se fosse uma simples escolha, uma escolha, como você escolhe ir ali, você escolhe Jesus. E a coisa é muito profunda, é muito grande. A obra é muito maravilhosa. Para você estar aqui hoje na igreja, servindo a Deus, uma grande obra foi realizada. Bênçãos incontáveis foram derramadas sobre a sua vida, para que você esteja aqui. Não é uma coisa simples, não é. Que a gente possa entender a profundidade disso, isso possa nos levar ao louvor, e a gente possa entender que a única forma de sermos abençoados é através do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus nos permitir, a gente vai continuar domingo que vem, meditando assim, mais de passagem, não vamos entrar detalhadamente, porque senão a gente ficaria aqui meses falando sobre isso. Mas vamos entrar em cada bênção dessas 14 bênçãos aqui. E você vai ver como Deus planejou tudo de uma forma perfeita, para que você e eu fôssemos salvos. Oremos.